Olá, gente, interessante está para começar. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Maria Fernanda Roman Trufa. Nós vamos falar sobre geriatria, exatamente num momento bastante delicado que o planeta sofre com a pandemia do Covid. Nós voltamos num minuto, te espero aí. Olá, gente interessante, está começando e hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Maria Fernanda Roman Trufa. Ela é médica, geriatra, fez aqui em São José do Rio Preto e ela é preceptora da residência de pacientes crônicos aqui, especial da enfermaria de pacientes crônicos aqui de São José do Rio Preto. Eu a convidei exatamente para nós falarmos de geriatria, né, num período bastante delicado que o planeta sofre com essas restrições de mobilidade, de quarentena. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho mais da vida. Maria Fernanda, muito obrigado por estar presente aqui. Prazer é meu. Fernanda, por que você escolheu geriatria? Eu sempre tive uma empatia muito grande com idosos, né? E também acho que isso vem também da minha relação com meus avós. Uma relação de muito amor, de muita preocupação. E aí entrei na faculdade de medicina, né, fui me apaixonando cada vez mais e me preocupando muito com os idosos, porque logo percebi que eles precisavam de um cuidado especial, né, e um cuidado específico, que fazia muita diferença quando o idoso era acompanhado com um médico da especialidade mesmo, né? Eu vou te contar uma coisa, os tempos mudam bastante, né? Eu assisti durante minha existência as pessoas julgarem velhos em épocas diferentes, né? Eu me lembro que quando meu pai tinha 40 anos, a gente achava ele um velho. Quando as pessoas tinham por volta de 50 anos, a gente achava uma idade boa para morrer, né? E a gente percebe que hoje a longevidade está trazendo, a medicina melhorou muito, a qualidade de vida melhorou muito e as próprias configurações da sociedade mudaram muito. E a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre idoso e velho. O que você tem para dizer dentro da geriatria, o que é o idoso e o que é o velho? Então, a pessoa idosa, né, ele é uma pessoa que se vê privilegiado de viver tantos anos, né? Ele sempre tem vontade de aprender, de ensinar, cada dia é um novo dia para recomeçar a vida. Então, e a pessoa que é considerado velho é o paciente que já deixa o desânimo prevalecer, né? Ele já acha que ele não é capaz de ensinar, acha que não é capaz de aprender, às vezes sente saudade, mas não sente capaz, né? Então, isso depende muito da cabeça de cada um mesmo. Porque a gente vê muitos, inclusive, chegando o que a gente chama de melhor idade, que a gente não sabe se é melhor idade, mas casando, constituindo família, plenamente ativos na sociedade, produtivos. Então, o torna assim muito mais eleitos para fazerem exercícios, para tomar os medicamentos ou querer ter uma vida mais ativa. São produtivos, consequentemente, eles conseguem ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eles não ficam tanto naquela aposentadoria ou premiado, porque aqui no Brasil, o indivíduo, quando envelhece, ele é premiado a jogar bote, né? E jogar bisca. E no exterior a gente percebe que o idoso é um cara que, quando ele chega numa idade mais avançada, ele tem o privilégio de ter uma aposentadoria mais confortável e tudo mais, inclusive para se cuidar. E a gente percebe isso, que no exterior, o velho tem um padrão de cuidados um pouco diferente. No Brasil, o que vocês consideram o idoso? O cara, olha, esse já precisa ser cuidado por um geriatra. Qual é a idade? Qual é esse, digamos, entre o idoso e o velho, quando esse cara tem que começar a se cuidar ou procurar cuidados para envelhecer melhor? Então, não tem, assim, o idoso no Brasil, né, é considerado a partir dos 60 anos. Já nos outros países é a partir dos 65, geralmente países mais desenvolvidos. Mas aqui no Brasil a gente já orienta acima dos 60 anos. Só que devido à prevenção, né, que é o nosso
um dos nossos principais focos. Então, assim, hoje em dia tem muitas pessoas, adultos já mais jovens, né, acima dos 35 anos, que já procuram os geriatras, principalmente se tiverem alguém da família que tem algum problema de saúde, alguma herança genética aí, que a gente já, desde mais cedo, já orienta a estar fazendo um acompanhamento, uma prevenção com o geriatra. Mas o idoso mesmo é considerado no Brasil acima dos 60 anos, né? O que a gente é até incoerente, né? Você vê uma pessoa com 60 anos, mulheres aos 60, tão lindas. Muito bem. Tão bonitas, né? Você considera ela um idoso, né? Eu não sei, parece Sim. que é uma maneira, digamos, sei lá, de desqualificar a pessoa que ela está em ativa. Eu vejo assim, as pessoas assim nos lugares de estacionar idoso, dessas pessoas super bem, super bonitos ainda, e que prometem muito ainda para a vida, e vai né? ser cada vez mais, né, comum, assim, né? Hoje em dia as pessoas estão vivendo muito mais tempo, né? Então, assim... Casando, tendo filhos. Sim, com certeza. Tem muita gente que descobre aí um potencial profissional ou, de repente, encontra um grande amor depois de uma certa idade. Anos. Ou reencontra, né? Sim, ou reencontra, né? Então, isso, a idade, né, muito Hoje é fácil, mesmo. ou mais simples, você encontrar pessoas na casa dos 100 anos. Muito. Antes era muito difícil. Olha, ele tem 100 anos. Hoje parece que virou uma assim, normalidade. E os centenários, né? Então, assim, a nossa luta é para as pessoas chegarem à longevidade, né? Com bastante anos, mas com qualidade de vida, né? Então, a gente... Por isso que é a importância do geriatra, né? De estar acompanhando sempre, para a gente estar revendo os medicamentos, acompanhando as patologias e fazendo toda a prevenção necessária para o paciente viver bem e por muitos anos, com qualidade de vida. Então, doutora Fernanda, qual a diferença? Me explica qual a diferença entre geriatria e gerontologia. Então, a geriatria é uma especialidade médica que a gente trata tanto os idosos, as doenças dos idosos, né, como faz toda a prevenção, promoção de vida durante todo o envelhecimento. Então, a gente faz todo o acompanhamento médico, né? E também a gente se especializa em gerontologia, né? Então, a gente estuda a geriatria. Gerontologia é uma especialidade da geriatria? Dentro da formação, da residência da nossa formação de geriatria, a gente se forma em geriatria e também em gerontologia, né? Que a gerontologia, ela estuda o idoso no geral, assim, é só como que é a vida social do idoso, como que está a sua qualidade funcional mesmo, com a família, o ambiente social, o ambiente socioeconômico. Então, a gente vê o idoso por um todo, assim. Quais são as primeiras manifestações ou limitações que o idoso começa a experimentar, que você fala, você já está precisando tomar cuidado, ou se cuidar, ou se preservar? Existem várias limitações, não só físicas, mas também emocionais, que pode levar depois à depressão, e a gente tem assistido aí muitos suicídios na terceira idade. Sim. Quais são as primeiras manifestações que levam as pessoas a te procurar? Então, isso é uma coisa que desde o primeiro encontro que a gente tem com o paciente idoso, né, a gente sempre, isso é uma coisa que a gente observa muito, né, já na primeira anamnese, exame físico, se o idoso ele apresenta algum declínio funcional, né, não só funcional como fisicamente, como outras, né, dificuldades que o idoso está apresentando. Então, assim, geralmente o idoso tem, depois de uma certa idade, não só o idoso, né? Como a gente adulto apresenta muitas dores, né? A gente está orientando a importância da atividade física, né? Porque a gente sabe que quanto mais sedentário o idoso for, ele vai ter mais queda da funcionalidade mais cedo, né? Então, assim, a gente fica muito em cima dessa parte. Avalia o emocional, né, do idoso, é muito importante, porque tem muitos idosos, não todos, né, a gente não pode generalizar, mas tem muitos que eles começam a ficar com medo, né, se percebe alguma limitação, já eles começam a ficar um pouco depressivo com isso, né, e com medo de depender das pessoas, né, medo de depender dos familiares, medo de depender dos cônjuges. E isso pode gerar uma certa ansiedade, uma certa depressão, né? E a relação de memória? A pessoa que tem memória mesmo em termos de raciocínio lógico, a gente mesmo jovem, às vezes a gente tem leves esquecimentos, algumas coisas assim.
Essa pessoa que tem prenúncios de perda de memória ou dificuldade de concentração, isso é um prenúncio que ela pode desenvolver Alzheimer ou não tem nada relação causa e efeito? Não. Assim, depois de uma certa idade, todos nós humanos, a gente tem a tendência a ter um pouco mais de esquecimento. Até criança tem esquecimento, mas depois de uma certa idade, a gente fala mais ou menos entre os 30 e 35 anos, é comum a gente se esquecer um pouco mais, né? E esse esquecimento é um esquecimento normal, é um esquecimento natural. Depois de uma certa idade, depois dos 60, 70, 80 anos, a pessoa percebe mais que esse esquecimento está... Fica repetitiva. Isso, esse esquecimento está atrapalhando um pouco mais, mas nada de atrapalhar ao ponto de atrapalhar uma atividade que a pessoa está acostumada a fazer. É um esquecimento que a gente fala benigno, né? Assim, o esquecimento normal do envelhecimento, que a pessoa não tem que se preocupar, é comum, né, a gente se esquecer, né? Desde cedo a gente já começa, só que depois, com o passar dos anos, isso se torna mais, assim, que a pessoa percebe mais, mas não é nada, assim, não é um Alzheimer, né? Não é uma demência, é diferente, né? A demência do esquecimento da idade. É um esquecimento normal que não vai atrapalhar a pessoa a realizar suas funcionalidades. Suas atividades normais. Isso, vai ser totalmente funcional, independente, mas vai ter um esquecimento natural da idade. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos voltar para falar de coisas interessantes como sexo na terceira idade, reposição hormonal e outras curiosidades. Voltamos no minuto. Achei extremamente rápida a migração da plataforma presencial para o módulo online. Isso mostrou a responsabilidade, a competência e a estrutura da instituição e do seu corpo docente. Maravilhoso. Além de videoaula, a gente tem muito conteúdo que a gente não conseguiria em sala de aula. Principalmente as aulas ao vivo. Nós temos provas, temos trabalhos, temos aulas com videoconferências todos os dias com os alunos. Corpo docente de professores, mestres e doutores. Mesmo em casa, a gente se sente abraçado. As aulas online são práticas e seguras. O nosso curso de odonto está entre os 10 melhores do país. Unipós Norte, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Olá, gente interessante está de volta. Hoje nós estamos recebendo a médica geriatra, doutora Maria Fernanda Roman Trufa. E nós estamos falando sobre, basicamente, as limitações que afetam e quando a pessoa de terceira idade deve se cuidar. Eu queria perguntar para a doutora Fernanda o seguinte: nessa pandemia que a gente está vivenciando, o país está vivenciando, e que o grupo de risco, por ser idoso, por ser muitas vezes portador de diabetes, por ter alguma comorbidade, que nem cardiopatia, algum outro tipo, essas pessoas da terceira idade, ou esses velhos, não é? Que são um grupo de idosos e que diferem grandemente, como você explicou, a diferença entre velhos e idosos, muitos deles levam a depressão, muitos deles eles ficam em estado de, sabe, de completa apatia. A gente sabe que a gente teme porque a gente vem assistindo no mundo muitos casos até de suicídio de pessoas da terceira idade. Há como prevenir isso? Há como evitar chegar nessas crises existenciais? Sim, com certeza. É que, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? E os nossos pacientes idosos, eles são devido à mídia, assim, estão sendo vistos como os principais alvos, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Mas, assim, para eles estão fazendo o isolamento social corretamente, né? E com isso, eles estão se afastando das famílias, dos familiares, dos amigos. Então, estão vivendo muito o medo, né? Medo de perder alguém, algum ente querido, medo de ter a doença, medo de morrer, né? Então isso gera muita ansiedade, muita angústia e também, assim, tem muitos idosos que focam muito nos noticiários, né, sobre Covid. E então isso acaba gerando um pânico maior, né? Então, assim, tomar muito cuidado com o exagero de notícias, de tragédias, né? Tentar relaxar mais, tentar fazer
uns exercícios, né? A gente orienta sempre assim, acordar, manter a rotina que eles estão adaptados. Não viver um dia como se ele estivesse no fim de semana, esquece que só está em casa. Assim, tenha a rotina, né? Então, acordar, tomar um banho, ou se não, faça um exercício físico, lógico, orientado por algum, né, profissional. Faça uma meditação, alongamento, yoga, tem tanta coisa que de repente agora nesse momento eles podem estar aprendendo, né? Tem tantas atividades também manuais, como pinturas, as pessoas que gostam de bordar, né? As pessoas que gostam de jogar algum tipo de jogo, que seja jogo de baralho, né? De repente com alguém da família que esteja fazendo isolamento junto. Então, assim, tem muitas atividades que dá para fazer. Uma coisa muito importante também, que eu estou vendo meus pacientes que estão pegando gosto, assim, é de leitura, né? Estão lendo muitos livros, porque a leitura, a gente sabe que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende coisas novas, né? Então, assim, focar nisso, porque tem muitas coisas que o isolamento, apesar do lado triste que a gente está vivendo, tem muitas coisas boas também, né? Que a gente pode tá vivendo nesse momento, é uma oportunidade de estar vivendo. Tem muita gente que, por exemplo, eu gostava de final de semana alguma celebração religiosa, né, independente da religião. Então, ligue a TV, vê na internet, né, para não deixar de fazer as coisas que sempre gostou de fazer. E uma coisa muito importante também, não deixar de falar com os familiares, né, mesmo os familiares que moram longe, os filhos, netos, não perder esse contato. Não perder esse contato, ligar, conversar com sempre os familiares também estarem ligando para os avós, para os pais, né? Porque isso é muito importante. De repente, aqueles que já gostam, né, de ver por vídeo também, que é uma maneira de ver, de sentir um pouco mais, né, a presença. Então, isso é muito importante, porque fazendo essas atividades, né, mantendo uma rotina e procurando coisas para fazer mesmo dentro de casa, com isso diminui um pouco a angústia, né? Entendi. E ajuda muito no humor, na depressão. É por isso que a gente sempre foca na atividade física, né? Me fala uma coisa, Fernanda, você fala atividade física e na contrapartida nós temos um problema de osteoporose. Sim. Muitas mulheres experimentam osteoporose. E a gente sabe que há complicações graves na terceira idade quando tem fraturas. Como lidar com isso? Como se prevenir dessa osteoporose? Como fazer essa reposição? Então, assim, na verdade, a osteoporose a gente previne desde quando a gente é jovem, né? Então, porque a osteoporose é uma doença que a gente tem que ter os nossos ossos, assim, né, fortes, né? E com isso, então, o osso, ele precisa estar com bastante cálcio. Para ter cálcio, precisa da vitamina D, né? Porque sem a vitamina D, o cálcio, ele não é corretamente absorvido. Então, assim, a gente precisa do sol também, né? Lógico, nos períodos que não seja tão lesivo para a pele, né? A gente sempre orienta tomar período sol. Da manhã, das 9 às 11. Exatamente, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, porque a vitamina D, ela é muito importante para a saúde dos ossos, né? Então, porque com a vitamina D a gente vai absorver cálcio. Então, além disso, a alimentação rica em cálcio, que é o leite, o derivado do leite, o queijo, o iogurte, né? Lógico, se a pessoa não tiver nenhuma intolerância, nada. E a atividade física, porque a atividade física, ela vai fortalecer os ossos, né? A caminhada, qualquer atividade física que fortaleça, que força os ossos, porque com isso vai aumentar o funcionamento ósseo mesmo. E os ossos vão ficando mais fortes. Então, juntando tudo isso, quanto antes, melhor, mas nunca é tarde, né? Mesmo aquele idoso que nunca fez atividade física, nunca é tarde. Pode estar começando, porque é o que a gente estava falando do velho. Tem muito paciente que se considera velho, mas de repente começa a fazer atividade física, começa a ter uma boa alimentação, começa a ter uma disposição diferente que ele não sentia, ele vê essa diferença, ele fala, nossa, como minha vida melhorou, como a minha qualidade de vida pode melhorar, porque nunca é tarde, né? E aquela máxima que a gente fala, que um pai cria 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai, primeiro que os filhos são tudo pequenininhos, é mais fácil de cuidar também, né? E o pai já mais idoso, ele precisa, muitas vezes ele tem incontinência urinária, muitas vezes ele tem problemas até de equilíbrio ou problemas de locomoção. Às vezes o geriatra, ele age sozinho em toda especialidade ou ele concorre com outras especialidades para ajudar no caso do tratamento da pessoa de mais idade? Então, assim, no caso dos filhos, isso não é uma regra geral.
né? A gente escuta muito disso, né? Que os filhos não estão preparados para cuidar dos pais idosos, né? Eles não estão preparados muitas vezes emocionalmente, né? Porque o pai até então ajudava na família, cuidava dos netos, fazia tudo, de repente ficou dependente, no caso, né? Do idoso mais dependente, assim. Então, os filhos não estão muito preparados para isso, emocionalmente e financeiramente, às vezes, dependendo do caso, né? Então, isso, às vezes, pode assustar um pouco, assim, o psicológico do filho. Então, às vezes, ele age, a gente vê, às vezes, né, não tendo muita paciência, né? Mas não são todos, porque isso depende muito também da educação, do convívio que os filhos tiveram com os pais. Um pouco de retribuição também, né? Sim, né? É um pouco de você me deu, agora eu cuido de você isso, também. tem gente que vê muito isso, né? Não, é um dever meu, é uma obrigação, porque de certa forma, né, assim, né, de certa forma, tanto é que existe até o Estatuto do Idoso, né, que defende o idoso quanto a isso, né? Que os filhos têm que estar ajudando, os filhos não podem negligenciar os cuidados dos pais, né? Porque a gente tem que estar levando os pais no médico, não pode negligenciar, sabendo que o pai às vezes está com problema de saúde, a mãe, e fingir que não está vendo, né? A gente tem também os nossos deveres também, né? E você tocou num ponto importante, que muitas vezes é a queda da renda da pessoa de terceira idade. Eu vi que você atende 2 convênios. Há outros convênios? SUS cobre assistência do geriatra? Sim, no SUS tem a geriatria também, Tem. né? Sim, aí assim, o encaminhamento é diferente, né? Tem que ter todo um encaminhamento por trás, às vezes pelo UBS, né? Certo. Mas os hospitais geralmente oferecem também o atendimento Então, especialista. quem não tem recurso vai procurar, você tem os contatos que a gente está colocando os créditos da doutora Maria Fernanda. Tem sim, o SUS tem, né? Tem o Instituto do Idoso, né? No Hospital de Base também tem um ambulatório de geriatria. Geriatria também. Sim, tem sim. E assim, essa parte financeira, né, é o que a gente vê muito isso é uma coisa muito importante que você falou, que a grande maioria das pessoas, aqui no Brasil pelo menos, né, não fazem planejamento socioeconômico, né, então não se planejam muito bem para o futuro. Então, isso é um sofrimento que a gente vê, porque o idoso, ele se vê numa situação, muitas vezes trabalhou a vida inteira, ganhou muito dinheiro, mas não se planejou por uma aposentadoria, não fez de repente... Ou no dia de parar de trabalhar. Isso, uma previdência, e de repente se vê numa situação dependendo dos filhos, dependendo de outras pessoas, e isso gera uma tristeza para o idoso. Né? Esse é um dos principais Sensação motivos. de abandono também, né? Sim, e esse é um dos principais motivos de depressão, porque eles pensam, nossa, eu trabalhei tanto, ganhei tanto dinheiro, só que eu não me planejei bem para a minha terceira idade, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Diz que velhinhos ficam ou mulherengo ou pão duro, né? É possível ter sexo nessa idade? Sim, e é saudável, né? O sexo é saudável sempre, assim. Não tem idade. Não tem limite de Não idade. tem limite, né? A gente fala que é o normal, né? O casal ter sexo, né? O homem, a mulher solteiro. Mas a mesma mulher que diminui hormônios, homem também que tem problema de ereções, alguma coisa assim, é possível suplantar isso? Sim, é possível. Assim, o que a gente orienta? Sempre de repente, às vezes o casal começa a apresentar uma dificuldade na vida sexual que não tinha antes, e com a idade surgiu, né? É por isso que é importante sempre estar conversando com o profissional, para estar recebendo as orientações necessárias, como que um vai entender melhor o outro, né? Para se adaptarem a essa nova maneira mesmo de ter relação, né? Essa nova maneira de se relacionar dentro de casa também. Isso, né? então assim, mas a gente sempre orienta, é saudável, mas um sempre respeitando o limite do outro, as vontades do outro. E para os solteiros, né, os idosos viúvos, solteiros, ou as idosas, né, que estão solteiras e pretendem ter outros parceiros, a gente sempre orienta que as doenças sexualmente transmissíveis, elas não escolhem a idade. Né? Hoje está muito comum na terceira idade, né? Tá, a gente vê muitos casos, né, que a pessoa não imagina, né, não esperava, e de repente, nossa, com uma idade dessa, fui casada a vida inteira, e agora que eu estou viúvo, mas assim, tem muitos casos de hepatites, HIV, sífilis, né, então assim, as doenças estão aí, então tem que tomar preservativo, isso, e tomar cuidado também para os idosos, né, que às vezes
querem usar algum estimulante sexual, tipo algum medicamento, é bom sempre estar passando por uma avaliação antes com o médico. Porque às vezes tem algumas alterações do coração, tem alguns medicamentos que a pessoa usa que pode ter interação com esses estimulantes e pode ter problema sério. Então, assim, tem muita gente que usa, que já foi ao médico, viu que não tem problema nenhum, é tranquilo, né? Agora, aquela pessoa que não sabe e já começa a usar o medicamento, ele está correndo um pouco de risco. Então, assim, a gente sempre orienta, tá fazendo uma avaliação antes para poder usar o medicamento com segurança. Nosso tempo está estourado, mas eu ainda gostaria mais uma palavra sua. Para você, para aqueles que estão nos ouvindo, e quer um aconselhamento de como eu vou começar a procurar um geriatra, o que você tem a dizer para eles? Olha, a gente vê a diferença, né, de um idoso que faz um acompanhamento de um geriatra e do idoso que não faz. É uma diferença assim, muito grande. A pessoa só tem benefícios, né, porque a gente sempre vai estar acompanhando. Às vezes a pessoa usa um monte de medicamento que não tem necessidade de usar. Às vezes está deixando de usar alguns medicamentos, está deixando de fazer exames que de repente faz toda a diferença, né? A gente faz um diagnóstico aí de a pessoa às vezes é diabética, não sabe, é hipertenso, tem um monte de outros problemas que a gente, com a prevenção, a gente vai tratar corretamente. E com isso, com esse acompanhamento, né, que a gente orienta assim, tá acompanhando com o geriatra pelo menos umas 3, 4 vezes por ano, a qualidade de vida aumenta, né? E a gente consegue fazer uma prevenção bem feita e aumenta, consequentemente, a longevidade, né? O nosso foco é esse. A gente qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Então, o nosso foco é esse. Tem muitos benefícios mesmo, né? Doutora Maria Fernanda, muito obrigado por essa entrevista, muito esclarecedora, viu? E a você que nos acompanhou aí, principalmente você, Orlando Trufa, pai dessa beldade, que parabéns, que filha que você fez. Orlando Trufa é o pai da doutora Maria Fernanda e trabalhou comigo a vida toda, eu tenho um grande respeito e apreço por ele. Mais uma vez, meus parabéns por você. Espero você num próximo Dia Interessante. Não perca. Até lá.